Do sexto ano da Copelg. Vamos lá para a nossa revisão de história, então. Vamos falar dos fenícios. Eles eram excelentes navegadores, eram povos que conheciam várias rotas comerciais e esse povo ele dominava tanto a África como parte da Europa e parte de todo o território que era banhado pelo mar Mediterrâneo. E como eles eram hábeis navegadores, eles também eram muito bons na questão da navegação bélica. Eles tinham navios de guerra que outros povos da região não conseguiam copiá-los. Então eles se destacavam na rota comercial, por esses navios de guerra, pelo seu expansionismo e também pela criação de um alfabeto, que tinha como principal objetivo esse alfabeto era a contabilidade do seu império. Esse alfabeto fenício, ele foi criado, foi inventado lá pelo século 8 a.C. e não possuía vogais. Em relação aos persas, a gente tem que entender que eles conseguiram aumentar o seu território depois que eles invadiram o território e esse território passou-se a ser primordial para eles. Outro fator importante para os persas foi a unificação dos povos medas, que era da região dos medos. Lembram lá das guerras médicas? Dentre esses líderes persas, tem dois que vão se destacar muito aqui, que é o Ciro o Grande e Dário. Ciro, ele conseguiu manter a paz no território por muito tempo. E Dário, ele conseguiu expandir cada vez mais esse território, chegando a mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Outra coisa interessante dos persas é que eles adotavam ou eles aceitavam a cultura dos outros povos dominados. Então, eles não extinguiram esse ritmo cultural e esses ritos, lendas, a própria religiosidade. Eles foram assimilando as crenças, a cultura deles. Então, foi um grande império também, graças a isso. E com esse aceitar da cultura e da tradição desses outros povos, eles foram conseguindo cada vez mais aumentar os seus territórios e mantendo a paz. Em relação aos povos africanos, a gente tem que lembrar que a África ela não é um país, ela é um continente com muitos países, 50 e poucos países, 52 se eu não me engano. Mas na época eram centenas de reinos. Então esses povos africanos, eles tinham culturas, religiosidades, diversidades econômicas, políticas, sociais totalmente diferentes. Só que os europeus, os outros povos, acreditavam que o africano era tudo a mesma coisa. Mas esses povos africanos, eles tinham suas peculiaridades e eles viviam em aldeia. E nessa aldeia tinha-se um chefe. E esse chefe, ele era respeitado e ele quase sempre era escolhido pelo seu conhecimento, ou seja, as pessoas mais velhas é que eram cotadas para serem os chefes dessas aldeias, por elas terem adquirido ao longo dos anos um maior conhecimento. Com a queda dos fenícios, a cidade de Cartago ela passa a se destacar cada vez mais como um grande centro, um grande polo comercial. E os cartagineses eles vão pegar toda aquela estrutura naval que os fenícios tinham e vão aprimorar cada vez mais, e isso vai fazer com que eles se tornem os todos poderosos dos oceanos, dos mares, porque os navios deles têm uma espécie de remo mais adaptada do que os fenícios tinham, e esses cartagineses, eles colocam tipo um esporão na frente dos seus navios, que isso servia para atacar o inimigo mesmo à distância. Outro povo muito interessante dentro da África são os Nok. Os Nok, eles eram excelentes na questão de metalurgia e no manuseio do ferro, porque o território deles tinha ferro a céu aberto, minas de ferro a céu aberto. Eles não precisavam garimpar, porque estava ali fácil de encontrar. Então eles se tornaram bons guerreiros e também eles trabalhavam com essa questão de fazer armas de ferro, que eram bem mais resistentes do que armas de bronze. Na região da Núbia, nós temos os núbios, que eles vão originar o povo Kush e o Império Kush, né? E esse império, ele vai dominar até mesmo o Egito. E aí vai ter dois faraós, tanto dos núbios como do Egito, que estão sob o poder dos Kushes, que vão
fazer com que essa região vá se destacar cada vez mais. Então, esses Cuxes, eles vão governar ao mesmo tempo o Império da Núbia e o Império do Egito. Então, eles têm um certo poderio de comando extraordinário. Já os povos gregos, eles surgiram da união de vários povos que tinham várias culturas diferentes, a religiosidade, então eram povos bem diferentes que acabaram se unindo. Nessa região da Grécia, eles também vão ser chamados de povos helenísticos pelos romanos. Então, os gregos antigos ou helenísticos é a mesma coisa. Eles, no início, eles são vários povos que vão se unindo e depois eles passam a viver em cidades-estados autônomas. Dentro ainda da história grega, a gente tem como destaque Homero, que era um grande poeta, que ele vai fazer com que a história da Grécia se torne mundialmente conhecida através dos seus poemas, do Odisseia, da Ilíada, e ele vai fazer com que a Guerra de Troia ela também passe a ser conhecida pelo mundo inteiro. Até hoje a gente ouve falar na Ilíada e na Odisseia de Homero. Então, as duas histórias elas estão envolvidas na Guerra de Troia. Só que a Odisseia ela conta a saga de um herói e a Ilíada ela é uma história mais oralizada. A Odisseia ela passa a contar a história de Odisseu, que para os romanos ele é chamado de Ulisses. Então é o mesmo. Então a história grega ela é cheia de mistérios, de mitologia, mas ela está documentada graças ao poeta Homero. Na religiosidade, os deuses gregos eles viviam no Monte Olimpo, e quando eles vinham à Terra e se relacionavam com seres humanos, eles conseguiam dessa maneira perpetuar sua geração através de seus filhos, que seriam os semideuses. Então, os Jogos Olímpicos eles surgem em homenagem aos deuses do Olimpo. Então, a história grega ela é fantástica. E a Grécia ela é organizada em polis. Polis são cidades, onde na parte alta está a Acrópole, que é o centro religioso e também o centro político, né, o palácio, e na parte baixa o restante da cidade. Então, elas têm todas o mesmo formato. Na parte alta fica esses prédios públicos importantes e na parte baixa fica o restante da população dentro da cidade. Então, para a avaliação de vocês, o assunto que tem que estudar é os fenícios, os persas, os gregos e os povos africanos. Então, qualquer dúvida, pode me perguntar pelo WhatsApp, nos plantões do grupo, ou até mesmo em alguma videochamada, caso necessário, tá bom? Então, eu aguardo vocês, espero que no plantão apareçam dúvidas, porque no último plantão ninguém tirou dúvida e eu sei que depois vai fazer falta. Então não se acanhem, podem perguntar, não tenham medo. Se não quer perguntar no grupo, pergunte no privado, que quando eu posso, eu sempre estou atendendo vocês.